Olá, seja bem-vindo à aula de Geografia. Eu sou o professor Cenoura e vamos trabalhar o nosso curso intensivo de Geografia. Nessa aula, vamos resolver exercícios de acordo com a nossa programação. Então, eu te convido a nós seguirmos nessa jornada. Valeu? É isso aí, esse é o curso intensivo do professor Cenoura, o curso intensivo de Geografia, e a nossa conversa então, diante das nossas aulas, vai ser um papo relacionado à aula 1. Hoje o tema está associado ao quê? O tema está associado à questão relacionada às coordenadas geográficas, relacionado à orientação geográfica. Então, no seu material que você está acompanhando, nós vamos resolver algumas questões relacionadas a isso. O que seria essa conversa que nós vamos ter? Bom, vamos lá entender o que é. Pessoal, a primeira questão que nós temos aqui é uma questão do Enem, onde está escrito o seguinte: devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe ver, deve ter sido mais 6.000 quilômetros por aí. Como se vê, Alice tinha aprendido uma porção de coisas deste tipo na escola. E embora não fosse uma oportunidade lá muito boa de demonstrar conhecimentos, já que não havia ninguém por dentro para escutá-la. Em todo caso, era bom praticar um pouco. Sim, deve ser mais ou menos essa distância. Mas então, qual seria a latitude ou a longitude que eu estou? Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude e longitude, mas achou que eram palavras bacanas, achou que era uma palavra diferente. Olha só, olha que legal essa questão do Enem. Ele traz um texto da obra-prima, de uma história que todos conhecem, e Alice, então, ela deixa algumas referências para a gente. O que a Alice deixa para nós? O que ela traz? Ela traz a questão relacionada às orientações. A nossa amiga Mafalda, ela vem nessa tela a trazer uma coisa parecida com a Alice. Olha que interessante, tá? Diz a tirinha da nossa Mafalda: para onde vocês acham que a humanidade está indo? Ah, para lá, para cá, para frente, para trás, para lá, para lá, para lá. Bom, o que acontece nessa historinha da Mafalda, é que a gente precisa ter sempre uma referência. É necessário sempre uma referência sobre a questão de onde a gente deve estar. Então, a nossa aula agora, ela trata exatamente disso, sobre referência, orientação. A primeira orientação que nós tivemos na história da humanidade é a orientação pelo Sol. Essa orientação, através dos astros, era o ponto de referência para a humanidade. E o pessoal aprendia o seguinte, até eu brinquei o dia que eu estava montando essa aula, falei, liguei para minha mãe e falei, mãe, pega aí uma foto minha de quando eu comecei a estudar geografia. E olha só o que ela me apronta, me manda essa imagem aqui, olha eu aí, novinho e aprendendo a brincar, a me orientar pelo Sol. O braço direito para o leste, o braço esquerdo para o oeste, e então na nossa frente o norte, nas minhas costas o sul. Essa é a primeira orientação que nós temos. De fato, após ocorrer esse modelo, criou-se o símbolo da orientação pelos astros, a rosa dos ventos. E o que vem a ser então esse instrumento que simboliza a orientação? A rosa dos ventos é o principal mecanismo de orientação que nós temos, e assim a gente precisa então entender como funciona. Olha só, essa rosa dos ventos, bem interessante, ela trabalha os pontos cardeais e os pontos colaterais. Veja só, nesse primeiro momento, a gente precisa saber quais são os pontos cardeais, as principais referências. Eu sei que é fácil, eu sei que é tranquilo, eu sei que o N é o norte, mas você sabia que além do norte você também tem o setentrional? Exatamente, presta atenção, puxa seu caderno aí e anota os sinônimos dos pontos cardeais.
N, norte, que é sinônimo de setentrional, que é sinônimo de boreal. Boreal, setentrional, referente ao norte. Seguindo no sentido horário, a gente chega ao leste. O leste, com a letra E, east em inglês, tá? Mas em português, L, significa oriental e significa nascente. Então, os orientais ficam no leste. Lá o Japão é a bandeira onde tem uma circunferência vermelha, que é o sol nascente, ok? Então é a referência onde nasce o sol, é a referência oriental. Seguindo o nosso movimento no sentido horário, chegamos ao sul. Sul, que tem como sinônimo meridional e austral. Olha, vou dar uma dica para você. A Austrália, tá, é uma região que se caracteriza, tá, por ser terras do sul. Isso mesmo, tá bom? A Austrália, né, olha aí a dica. Austrália, terras do sul. Ó, já dei uma dica. Japão, extremo oriente, terra do sol nascente. Legal? Agora, Austrália, terras do sul. E continuando então a nossa viagem pela Rosa dos Ventos, a gente chega ao oeste. O que significa o oeste? O oeste significa região do sol poente ou ocidente, ok? Então esses são os pontos cardeais, tranquilo? Mas vamos ter um detalhe legal agora. Qual que é o detalhe? O detalhe da gente entender os chamados pontos colaterais. Repare no nosso esquema. Eu vou sair de tela para a gente ver aí sozinho. O ponto aí, ó, norte, e depois o leste. E entre o norte e o leste, qual que é? NE, nordeste. Entenderam? Facinho, né? Bacana? Então repare as seguintes formações. Aqui você vai ter o sudeste. Como que o sudeste é? Como que é o sudoeste? Ou como que é o noroeste? Simples. Vem comigo, você vai seguir no sentido horário. Tá bom? Sul, sul e leste. O que você vai ter entre eles? O sudeste. Muito bem. E agora, oeste e sul. O que você vai ter entre eles? Entre eles você vai ter sudoeste. Bacana? E no final você vai ter aqui, ó, entre o oeste e o nordeste, você vai ter o noroeste. Então a gente viu aí direitinho como isso funciona, como essa relação, ela vai te atender, ela vai te mostrar, ela vai te orientar, vai ser a sua referência, ok? Bom, mas sabemos o norte, o sul, o leste, o oeste, os pontos cardeais. Agora a gente precisa saber das coordenadas, elas são muito importantes. As coordenadas que Alice utilizou para... ela não sabia o que significava, né? Não era isso que ela disse no texto? Que ela não achava bonita aquela palavra, mas ela não sabia o que significava. Então, o que Alice traz para a gente é a dúvida que ela não sabia, mas agora você sabe. O que é coordenada? Linhas imaginárias traçadas sobre os mapas, essenciais para a localização de um ponto. É isso que é importante. Olha, as coordenadas, latitude e longitude são essenciais para uma localização. Quando você manda uma localização pelo... Você está numa festa, você está num restaurante, um colega seu está em um local e fala assim, ó, manda a localização. E você manda a localização pelo seu aparelho celular, né? O que você está mandando? Você está mandando as coordenadas, a latitude e a longitude. E a latitude e a longitude, elas definem um ponto na superfície, ok? Então, latitude e longitude, as duas coordenadas, quando se encontram, latitude norte-sul, longitude leste-oeste, definem um ponto na superfície. Legal? Então veja bem o que a gente tem. Latitude. Latitude é o afastamento em graus do paralelo em relação à linha do Equador. É isso que é interessante. E a longitude é em relação ao meridiano de Greenwich. Olha só, é o seguinte,
tá? A latitude, você tem a linha do Equador e você se afasta para o norte, se afasta para o sul. Eu brinco que é o cachorrinho aqui, ó, au, latitude, ao norte, ao sul. É uma coisinha simples, é uma brincadeira que a gente faz, mas você não vai esquecer que a latitude é a distância em relação à linha do Equador. E ela, então, vai ser latitude norte ou latitude sul. Na nossa imagem aqui, a gente consegue entender o que isso acontece. Opa, deu uma falhada, mas já voltamos. Voltamos e voltamos. Beleza? Aos poucos, né, a gente vai tendo umas confusões aqui, mas vai seguindo. Olha só. A linha do Equador, tá? Que é aonde você tem a latitude, tá certo? Ela então indica a região de 0 grau. Vamos lá brincar um pouquinho aqui, ó. Vamos brincar um pouquinho aqui. Vamos pegar aqui a tinta, um marcador de texto, né? E você vai colocar então aqui, ó, a linha do Equador, tá? Ó ela aqui, ó. Olha só, viu? Bacana? Essa é a linha do Equador. Então, tanto para o norte quanto para o sul, tá? Tanto para o norte quanto para o sul. Aqui eu vou para o norte, aqui eu vou para o sul. Vem cá que agora tá, deu. Acho que a bateria do mouse estava acabando, não tem problema não, tá? Mas, só voltando então, para o norte, para o sul, essa é a latitude que vai trazer para a gente então essa referência, ok? E quanto mais ao norte eu vou, maior é a latitude. Quanto mais ao sul eu vou, maior é a latitude. Quanto mais me afasto. E por isso eu trago essa imagem para você. O que significa essa imagem? Essa imagem é a variação da latitude. A latitude 0 vai ao norte, 90 graus norte, vai ao sul, 90 graus sul, e olhe bem a imagem que você está vendo. O que você está vendo? Você está vendo que quanto eu mais me distancio para o norte, mais eu vou para o norte, menor é a temperatura. Quanto eu mais me distancio do Equador, mais eu vou para o sul, menor a temperatura. Então, é isso aí. A latitude é um instrumento para nós estudarmos o clima. Quanto eu mais me afasto da linha do Equador, maior a latitude, certo? Certo. E quanto mais eu me afasto da linha do Equador, menor é a temperatura. Então, é isso aí. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. E assim eu estudo a questão climática. Maravilha? Maravilha. Aí, pessoal, a gente segue nessa toada e vamos então entender a longitude. A longitude já é referência em relação ao meridiano de Greenwich, para o oeste e para o leste, 180 graus. Isso mesmo, o que você vai ter é exatamente a questão da longitude em relação ao meridiano de Greenwich, tá bom? Então, para o oeste e para o leste. E o que isso impacta? Nos fusos horários. A variação longitudinal, a variação longitudinal, que é a variação leste-oeste, ela vai dar a ideia da variação de horário. E assim a gente vai percebendo latitude norte-sul, leste-oeste longitude. Quando a latitude encontra com a longitude, define um ponto e assim você vai se localizando bonitinho. Maravilha? Maravilha, tá? Então veja bem aqui, ó, fica bem explícito para você. Ao norte e ao sul, a latitude em relação ali do Equador, e leste-oeste fica a questão relacionada ao meridiano de Greenwich. E o que é interessante para a gente entender, então, é a questão. A Alice, no texto que nós lemos agora há pouco, diz assim: o texto descreve uma confusão da personagem em relação, muito bem, a relação qual que é? A Alice, ela estava em dúvida, ela não sabia o que era latitude e longitude, ela achava bonito, mas não sabia o que significava. E agora nós sabemos. O que significa? Significa nada mais, nada menos que as referências. Isso mesmo, sem coordenadas você não tem referência. Essa é a referência dela, a latitude. Qual é a referência da latitude? A linha do Equador.
E qual a referência da longitude? O meridiano de Greenwich. Tranquilo? Maravilha! Essa é a questão número 1 da nossa apostila, que trata sobre esses referenciais. Aproveitando a sequência, olha a questão número 3 do nosso material. Na questão número 3, também traz o mesmo questionamento, correto? Veja bem, pensando nas correntes e prestes a entrar no braço que deveria da corrente do Golfo para o norte, lembrei-me de um vidro de café solúvel vazio. Coloquei no vidro uma nota cheia de zeros, uma bola cor-de-rosa choque. Anotei a posição, latitude 49 graus norte e 49 minutos. Longitude 23 graus oeste e 49 minutos. Tampei e joguei na água. Nunca imaginei que receberia uma carta com a foto de um menino norueguês segurando a bolinha. Olha que legal. Então no texto o autor anota sua coordenada geográfica. E você já imagina o que é uma coordenada geográfica, não imagina? Sim, você já imagina. Você sabe que uma coordenada geográfica é a letra C. Olha só a nossa letra C, o que ela traz para a gente. A informação do conjunto de linhas imaginárias que permite localizar um ponto ou um acidente geográfico na superfície, ok? Veja, duas questões do Enem que é recorrente esse tipo de assunto, tratando sobre a importância dos referenciais. Nesse caso, o menino anotou a coordenada da latitude e da longitude. E aí, quando ele recebe de volta a foto do rapaz, por quê? Chegou na casa dele, pois ele mandou as coordenadas, o ponto de referência. Não é legal? Que questão bacana, que questão interessante, que trabalha a questão das coordenadas. Maravilha? Ó, passou um carro nervoso agora aqui, hein? Puxa vida, esse horário não é fácil não, tá? Então vamos lá, vamos seguindo com o nosso trabalho, vamos seguindo com as nossas aulas, tá? E a gente vai então para a próxima questão. A próxima questão que eu trago para vocês é a questão da próxima aula. Isso aí, ó. Opa! A próxima questão que eu vou trazer para vocês é da nossa próxima aula, tá bom? Nessa aula agora a gente entendeu as coordenadas e os seus papéis de importância da referência. Latitude e longitude. Maravilha? Valeu, muito obrigado. A próxima aula a gente se encontra. Até mais!